Tópico 2. A missão do homem do pecado. A missão do homem do pecado será quádrupla. Opor-se metodicamente a Deus, a Israel, a Cristo e à Igreja. Subtópico 1. Opor-se a Deus. Satanás não ignora esse fato. Jamais logrará derrotar a Deus. Por essa razão, volta-se contra todas as obras divinas. Ele tenta impedir prioritariamente o Evangelho de Cristo de alcançar os confins do mundo para que o reino dos céus jamais se instale na terra. Ferozmente opõe-se a Deus, aos santos anjos, à igreja, a Israel e aos redimidos do Cordeiro. Mantenhamos-nos vigilantes, oremos e vigiemos, de nosso Deus temos a promessa, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Subtópico 2. Opor-se a Israel. Através de seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. O que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Nesse período, mais de 6 milhões de pessoas foram brutal e covardemente assassinadas. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo. Subtópico 3. Opor-se a Jesus Cristo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla. Opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Leia com atenção Apocalipse 13. No início tentou matar fisicamente o Filho de Deus. Depois procurou enredá-lo na tentação do deserto. E finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, o estudo da vida e da obra de Cristo. O homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade de nosso Senhor. Quanto a nós, professaremos audaciosamente que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aleluia. Subtópico 4. Opor-se à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja. Mas consolemo-nos, pois o que está em nós é mais poderoso que o maligno. Não temamos, pois o que não pode matar o corpo, Não temamos, pois o que nos pode matar o corpo, mas nada pode fazer quanto a nossa alma. Mateus 10, 28. Irmãos, como já foi dito no tópico 1, a missão do homem do pecado é opor-se a Deus, opor-se a Israel, opor-se a Jesus Cristo e opor-se à igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro. Então, como o próprio nome já diz, ante aquilo que opõe-se, ou aquele que opõe-se. Então, ele sabe que não pode frustrar, não pode derrotar, lograr a obra de Deus. Então, ele tenta colocar impedimentos, colocar obstáculos para que a palavra do Senhor chegue a todos os reinos, chegue a todas as nações, para que ele tente impedir a vinda de Jesus Cristo, uma vez que ele não vai conseguir. Porque operando Deus, ninguém poderá impedir. Quem impedirá? Mas mesmo assim ele tenta dificultar o máximo que ele pode. Então nós, como servos do Senhor, continuemos a obedecer ao Senhor, a orar, a vigiar, a fazer a vontade do nosso Deus, crendo que o nosso Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, como está escrito em Romanos 16, 20. Ele já tentou destruir Israel e tenta, física e espiritualmente, colocava a desobediência nos corações daquelas pessoas, a rebeldia, na tentativa de que Deus destruísse aquela nação, mas Deus sempre levantou pessoas intercedendo por aquele povo, né, e levanta até hoje. Na Segunda Guerra Mundial, muitos judeus morreram, muitos dos judeus foram massacrados, assassinados covardemente, brutalmente, mas mesmo assim a nação está de pé, porque é a nação que Deus escolheu para dar o seu nome. E também opõe-se a Cristo, ele, como o nome diz, o anticristo, ele quer se colocar no lugar de Cristo, ele quer se mostrar como se ele fosse o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador do mundo, uma vez que nós sabemos que ele não é, que somente Jesus Cristo nasceu como o verdadeiro homem e ele sempre será o verdadeiro Deus. Ele viveu como homem aqui para sentir as mesmas emoções que nós, passar pelas mesmas coisas que nós passamos, para nos compreender naquele amor tão grande dele, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou
ressuscitou, foi elevado ao céu e hoje vive, reina e reinará eternamente e voltará para buscar a sua igreja, a igreja do arrebatamento, a igreja que não vai ter um encontro com o anticristo, irmãos, porque aqueles que não tiverem escritos no livro do Cordeiro, como está escrito em Apocalipse 13, serão essas pessoas que terão que adorar a besta, serão essas pessoas que terão um encontro com o anticristo depois do arrebatamento da igreja. Então, como igreja do Senhor, vamos vigiar, orar, perseverar em espírito e em verdade, perseverar em fidelidade e obediência ao Senhor, fazendo a vontade dele, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Será a igreja redimida, a igreja arrebatada para morar eternamente com o Senhor.